Olá, professores. Eu quero falar para você de uma coisa assim que eu estava pensando, que vários professores têm conversado comigo, têm mandado mensagem e perguntado por que eu enfatizo tanto, eu falo tanto dessa questão do brincar. Por que eu estou, né, com esse curso do brincar da educação infantil? E eu quero perguntar para você o seguinte: o que é brincar? Por que a sociedade hoje e por que todos os lugares que um pai, né, uma família que tem uma criança pequena, ela geralmente escolhe um local que tenha um cantinho ou que tenha um playground para ele brincar? Por que o brincar hoje é tão importante e ao mesmo tempo o brincar é um ato que hoje tem trazido para muitos pedagogos, principalmente para os pedagogos que têm um olhar mais holístico, tem trazido para eles uma outra alternativa, uma outra opção de trabalho. Você já parou para pensar nisso? A família passou por uma mudança significativa nas últimas décadas. E você lembra que antigamente, eu me lembro disso, antigamente a gente morava em casas, aquelas casas amplas, né? Eu até fui criada assim numa casa grande, e a casa de assoalho, quintal, né? Um quintal grande. E no quintal, todos os dias, tinha muitos coleguinhas, muitos amiguinhos. A minha mãe estava ali sempre, mesmo que ela trabalhasse lavando roupa para fora, mas ela estava ali cuidando da gente. Nós éramos 5 irmãos e a gente vivia brincando. A gente brincava no terreiro, a gente brincava ali no quintal, a gente subia nas árvores, a gente tinha gangorra, né? Quem vem falar em gangorra? A gente fala em balanço, né? A gente pulava corda, a gente comia fruta ali do pé e a gente desenvolvia brincando. O porquê que esse desenvolver brincando? A gente tinha conflitos com com os colegas, a gente convivia com os vizinhos, com os primos, né, com os parentes. Então, a gente tinha contato com outras pessoas, a gente dividia. A gente aprendia a dividir porque, além da convivência com os irmãos, a gente tinha a convivência com os vizinhos. Então, se a gente era a época, por exemplo, de jabuticaba, a gente aprendia com a nossa mãe, com os nossos pais, a dar uma latinha de jabuticaba para cada vizinho, não é? E, ao mesmo tempo, se a gente ganhasse, por exemplo, um bolo, ganhasse um pedaço de qualquer coisa que o vizinho levasse, a gente tinha a obrigação de dividir com os nossos irmãos. E tudo isso a gente ia aprendendo de forma lúdica, porque a gente brincava. A gente brincava de casinha. A gente não tinha medo do fogo, porque a gente aprendia a conviver com fogo. Acontecia acidente? Acontecia. Mas era natural que acontecessem os acidentes, porque a gente estava ali envolvido dentro de casa. Como hoje, pode acontecer um acidente numa escola de educação infantil? Pode. Hoje a gente procura culpados, mas acidente é acidente. Pode acontecer. A gente tem que evitar, não é? Então, veja bem, naquela época em que os pais, né, os pais, né, o pai, ele saía para trabalhar. E quem ficava em casa? A mãe. A mãe cuidava da casa, cuidava dos filhos, não é? E as crianças tinham onde brincar. Nas últimas décadas, esse modelo de família mudou muito. A sociedade mudou muito. Veio a era industrial, veio
esta noção de que essa necessidade ou essa indução de que nós precisamos consumir aquilo que a indústria está produzindo, e com isso veio a necessidade da mulher também trabalhar, porque precisou que a mulher fosse trabalhar para complementar o orçamento doméstico. Eu fico pensando que antes a gente não consumia tanto, porque, por exemplo, na minha casa, era uma casa simples, nós vivíamos com pouco, a gente tinha o básico, mas a gente não tinha o que a gente tem hoje. A gente não alimentava o que a gente alimenta hoje, a gente comia coisas naturais, saudáveis. Hoje não. Com isso, as mães precisando trabalhar, houve uma época também, né, houve a necessidade das mães, das famílias saírem da zona rural e irem procurar um meio de melhorar de vida. O que era melhorar de vida? Ir para a capital. A capital estava oferecendo trabalho, estava oferecendo condições melhores, mão de obra para quem quisesse trabalhar. Então, houve aquele êxodo rural. Quando as famílias saíam das cidades pequenas, ou mesmo da zona rural, do interior, para os grandes centros, chegando lá, os quintais já não existiam mais. Elas iam o quê? Morar, elas teriam que morar em cubículos, né? Em casebres. A vizinhança não era aquela vizinhança que ela deixou aonde ela morava. Era a vizinhança que ela não podia confiar, porque ela não conhecia. E assim foi se formando uma nova sociedade, com grupos e com crianças reinventando o brincar. Eu vou dizer assim, reinventando o brincar, por quê? Criança não deixa de brincar. A criança brinca de qualquer forma. Ainda que você fale, você não vai brincar, ela brinca com o nada. Ela brinca com o pensamento, ela brinca com a mão, ela brinca com o dedo. Ela só não brinca quando ela já está em condições de fazer algo e alguém chega para ela e a impede de brincar, fazendo com que aquela atividade que ela é obrigada a fazer a impeça de transformar aquilo num brinquedo. Do contrário, enquanto ela não tenha essa condição, ela brinca com pedrinha, ela brinca com areia, ela brinca com qualquer coisa que ela tiver na mão. No entanto, ela brinca de uma forma natural, porque é da natureza da criança brincar. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos o seguinte, que a criança ficou sem espaço. As crianças cujas famílias têm um poder aquisitivo melhor, né, um poder aquisitivo mais alto, elas, quando ou moram em apartamentos, morando em apartamentos, elas não têm onde brincar. Elas vão, uma parte do dia elas vão para a escola ou educação infantil, não é? Outra parte do dia, o tempo delas gira em torno de compromissos cujos pais pagam com vistas no futuro dela. Então, o compromisso com aula de música, aula de violão, aula de inglês, aula de balé, e a criança fica cheia de compromisso. Ela fica cheia de tarefas a serem cumpridas. Ela se torna um pequeno aprendiz com horário, com tempo determinado para fazer determinadas coisas e não tem tempo de brincar. Quando a criança
é uma criança de poder aquisitivo muito baixo, chega a uma determinada idade, ela nem vai à escola. Quando ela é muito pequena, ela frequenta a creche, ela entra na creche de manhã e sai à noite. Quando ela vai para casa, já está na hora de dormir. A convivência com a família é mínima. Ela fica o dia inteiro numa instituição. Ao passo que a criança do poder aquisitivo mais alto, ela fica o dia inteiro ocupada. Convive pouco com a família. Ou convive com o pai, com a mãe, mas quando há o trânsito, leva para aqui, leva para ali, porque os pais estão preocupados com o futuro, precisa aprender inglês, precisa aprender francês, precisa aprender música, porque eles estão preocupados com o futuro dessa criança. A educação dela é uma educação para o futuro. E com isso a criança deixa de ser criança. E a criança que tem das camadas menos privilegiadas vão cedo vender bala no semáforo, vão vender, quanto muito ser aviãozinho do tráfico. E vocês sabem muito bem o que acontece no final. Porém, hoje nós temos a educação infantil, que precisa ter consciência, cada vez mais se apropriar desta necessidade que a criança tem do brincar e oferecer para a criança espaço, brinquedos e oportunidade de brincar. E brincar tendo o professor como guardião desse brincar. Mas ainda estamos caminhando em busca desse objetivo, que é fazer com que as escolas, principalmente escolas de educação infantil, se apropriem totalmente desse brincar, de forma que ela entenda que a criança tem necessidade, e não só necessidade, mas direito de brincar. E esse direito não pode ser negado à criança. E pensando nisso também, se você for pensar na criança que tem um poder aquisitivo e que precisa brincar e que também não está brincando e está com a sua carga diária sobrecarregada, nós podemos perceber que essa criança precisa de brincar e ela está com um acúmulo de estresse muito grande. Ela está estressada porque ela é uma criança que de segunda a sexta ela tem atividades que a impede de brincar do jeito que ela precisa, do jeito que ela tem necessidade, do jeito que ela tem direitos. Ela tem a escola, que ela tem horários rígidos na escola, ela tem outros compromissos, e os pais têm compromisso de final de semana, que a impede também de brincar como ela gostaria, talvez. E você entra, professora, você, pedagogo, entra nesse brincar. É aí que entra você para fazer com que o brincar se torne a cura para muitas crianças que necessitam e que precisam desse tempo para que ela tenha a oportunidade de ler o mundo, de escrever a sua história, de emitir de transmitir o seu sentimento, de lavar a sua alma, de expor, ou mesmo de se revelar, de se abrir.
É aí que entra você, um profissional do brincar. Então, o brincar, ele é tão importante que ele vai oferecer a você, que é um profissional, que pode oferecer a essa criança ou grupos de crianças momentos que vai fazer com que essa criança, com esse grupo de crianças, tenha a oportunidade que ela não teve ou não tem na escola, que ela não tem numa pracinha, que ela não tem em lugar nenhum com um adulto que entenda o que ela precisa naquele momento. E é isso, professora, é isso, pedagoga, que você precisa entender. Eu tive um consultório onde eu trabalhava como psicopedagoga, onde fazia também essa terapia do brincar com as crianças. E ali a gente tem como perceber as necessidades dela. E a gente tem como aliviar o estresse dessa criança. E você pode trabalhar com essa criança desde a criança do 0 ano, desde o bebê. O importante é você saber e você entender que para cada fase existe uma forma de você atuar. E para cada forma de atuar, você precisa estabelecer um parâmetro para que você possa avaliar essa criança e acompanhar o seu desenvolvimento dentro desse contexto do brincar. Você que é pedagoga, você que é professora, pode muito bem trabalhar e atuar nessa área.